São João, capítulo 21, eu vou ler para ganhar tempo. A palavra de Deus diz: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiu logo um para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, entristecendo por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Amém. Prezados irmãos, eu estava, durante estes dias, pensando na vida deste homem. E não pelo fato de querer saber, ou de que a igreja entenda, ou aprenda, ou que tenha muita importância nós sabermos da vida de Pedro. Mas eu gostaria de, nesta noite, dizer do que Deus, do que o Senhor foi capaz de fazer na vida de um homem chamado Pedro. De um homem que, lendo a palavra de Deus, os evangelhos, este homem que, filho de Jonas, nasceu numa pequena cidadezinha, tinha um irmão que foi criado numa outra cidade, Cafarnaum, que era um pescador. Este homem
Quando nós lemos a vida de Pedro, eu entendo que Pedro, existe um pouco de Pedro em cada um de nós. Em cada um de nós existe a figura deste homem que um dia está no alto da espiritualidade, num outro dia ele está vacilando. Esse homem entra e começa a sua vida na palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 35, a palavra de Deus diz que João Batista está andando com os seus 2 discípulos. E quando Jesus passa, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles discípulos seguem Jesus. E vão até Jesus e diz: onde tu moras? Ele diz: vem comigo. Eles passam um dia inteiro com Jesus. Retornando, um desses discípulos era justamente o irmão de Pedro. E André, então, vai falar para Pedro. E diz: Pedro, hoje nós conhecemos o Messias. E nós queremos te apresentar, Pedro. Eu vejo aqui já a primeira lição, porque quem conhece Jesus e quem tem um contato com Jesus não quer ficar só para si. Quer transmitir este Jesus para os outros, porque quem conhece e tem um contato com Jesus nunca mais se torna a mesma pessoa. E Pedro vai com André, e chegando lá, conhece Jesus, e Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Petra. No primeiro contato de Pedro com Jesus, já existe a primeira transformação. Já existe algo vindo de Jesus para a vida de Pedro. Jesus está num determinado momento na praia, ensinando, mostrando ali, eu fico imaginando como deveria ser maravilhoso ouvir Jesus pessoalmente falando. Que palavras doces, como Jesus trazia a atenção do povo. O povo sentava, eles esqueciam do tempo, e ali o povo estava se apertando, e Jesus, chega 2 pescadores, 2 barcos, e Jesus diz assim: afasta um pouquinho do barco, eu vou usar este barco como púlpito, como palanque, porque eu vou continuar ensinando a este povo. E esse barco foi justamente o barco de Pedro. Jesus usa aquele barco, transmite aquela mensagem. E aqui eu fico pensando, a Bíblia é muito sucinta, mas eu fico pensando na vida de Pedro. Pedro chega com o seu barco, estava lá lavando as redes, tinha trabalhado a noite inteira e nada tinha pescado, não tinha conseguido nada. Pedro era um homem casado, Pedro tinha família, Pedro tinha responsabilidades. Certamente aquele peixe não era apenas para comer, senão para sobreviver dele. E ele está agora, quem sabe, frustrado por aquela noite. E quem sabe, mais do que uma noite, quem sabe, durante toda aquela semana, o mar não estava para peixe. E Pedro estava ali naquela frustração. E quando eu li este texto, eu me identifiquei. Quantas vezes, irmãos, que eu cheguei na minha casa depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, sem ter captado um cliente, sem ter vendido nada. E quantas vezes isso chega até nós? Quantas vezes você chega na sua casa sorrindo, mas com vontade de chorar? E Jesus olhando para Pedro e diz assim: Pedro, pega o barco e vai em alto mar e lança as redes.
Pedro olha e certamente pensa e diz: Senhor, de mar entendo eu, de pescaria entendo eu. Eu passei a noite inteira pescando, eu estou cansado. E outra, pescaria boa é de noite, de dia agora não dá peixe. Mas foi tu que me mandaste, Senhor, então eu vou. Sabe quando vem aquela decisão, aquela mensagem para ti: olha, o teu caso não tem solução. Olha, eu sou médico, eu estou dizendo que para ti não tem saída. E você olha e diz assim: mas Jesus disse que tem. Diante da situação em que eu estou vivendo, pode não ter saída, mas Jesus está dizendo: volta ao mar e lança as redes, porque quem faz um milagre sou eu. Quem faz um milagre sou eu. E Pedro vai, lança as redes, e quando ele volta, o barco quase afunda de tanto peixe. Ele chama os seus companheiros e diz: vem me ajudar, porque é muito peixe. E mesmo com os 2 barcos, a Bíblia diz que aqueles barcos vinham a pique de tanto peixe, porque que quando Deus opera, não importa a circunstância, meus irmãos, não importa a situação que você entrou aqui, não importa a sentença que você recebeu, a última palavra ainda é do Senhor Jesus. A última palavra ainda é dele. Então, quando Pedro chega à terra, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, a partir de agora, você pode até ter ficado contente com a pescaria. Talvez ele até tenha se animado, diz: agora vai dar certo. Agora o meu comércio vai para frente. Agora o meu negócio vai andar. Agora eu vou ser o maior pescador. Porque às vezes a gente se anima e Jesus diz: não, basta. Basta. Na hora que o melhor momento da tua vida, Jesus diz: basta. Você agora vai ser pescador de homem. Agora eu vou mudar para você. E esse Pedro então se torna um pescador de homem. Começa a andar com Jesus. Começa a caminhar com Jesus. Jesus começa a fazer os milagres e Jesus começa a incomodar aonde ele anda. Ele começa a incomodar aquele povo religioso, começa a sofrer perseguições, e no meio das perseguições, muitos começam a deixar Jesus. Muitos começam a deixar de andar com Jesus. Essa história você já ouviu. Se todos estivessem aqui, pastor, essa igreja seria pequenininha, mas alguns já deixaram Jesus. E quando eles deixam Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz: querem vós também se retirar? E Pedro, o líder, o falador, aquele que é cada um de nós um pouquinho, Pedro olha e diz assim: para onde vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna.